Estimados irmãos e irmãs, no nosso Senhor Jesus Cristo, nunca imaginei que um dia faria uma pregação desta forma, sem poder reunir minha congregação numa igreja de forma presencial. Mas este dia chegou. Seguindo as recomendações sanitárias, nós também da comunidade de São Paulo estamos nos afastando uns dos outros para evitar a contaminação. É muito triste, mas é o único jeito. Precisamos agora nos afastar uns dos outros. Se antes o convite era para nos reunirmos, nos abraçarmos, para rendermos nosso culto a Deus dentro da igreja, agora o pedido é: fiquemos afastados uns dos outros. O que será que Deus quer nos dizer com isto? Salmo 142, oração pedindo ajuda. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são fortes demais para mim. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Leitura de Efésios 5, 8 a 14. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde. Levante-se da morte e Cristo o iluminará. Queridos amigos da Congregação São Paulo, Evangelho do dia, Evangelho conforme João, no capítulo 9. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo.
Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Como abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva. Em tudo nesta vida existe um propósito, tanto para nós cristãos como para aqueles que não são cristãos. Para nós que temos a fé em Jesus, tudo o que Deus quer é nos manter nesta fé e proclamar nossa fé. Para os descrentes, Deus deseja que eles se arrependam e creiam no amor dele revelado em Cristo Jesus. Portanto, esse sofrimento e terror que toda a humanidade vem passando através desta pandemia tem um fim último na grande vontade divina e que nós bem conhecemos nas palavras bíblicas, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Não tenhamos dúvida disto. Tudo o que estamos enfrentando e que ainda teremos que enfrentar, tudo isto é permitido por Deus, porque Ele ama a cada um que vive neste planeta. Ele ama a ti, Ele ama a mim. Aliás, isto é bom sempre ouvir, que Deus não tem preferência por este ou aquele neste mundo tão injusto. Deus ama a todos, crentes e descrentes. Ele ama a ti muito. Se eu estou salvo do coronavírus, não quer dizer que Deus ama mais a mim do que aquele que está morrendo por causa deste vírus. Se o meu país está sendo menos afligido por este vírus do que outro país onde a pandemia está matando muita gente, isso não tem nada a ver com algum tipo de preferência divina. Aliás, é isto que o texto do Evangelho deste 4º domingo na Quaresma está nos dizendo. A história do cego, curado por Jesus, conforme João capítulo 9, é bem oportuna nestes tempos de gente sofrendo e morrendo por esta doença tão cruel. Quando os discípulos perguntaram a Jesus os motivos daquele cego ser cego, na ideia de que era castigo dele ou dos pais dele, Jesus foi direto
nenhuma coisa ou outra. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Pode ser uma coisa muito difícil de se entender num mundo com tanto sofrimento. O poder de Deus se manifesta através do sofrimento humano. Muitas vezes se ouve por aí que se Deus fosse todo poderoso e cheio de amor, Ele não permitiria tanta desgraça no mundo. Esse tipo de pensamento ou leva à ideia de que Deus é injusto e raivoso, ou que Deus não tem todo o poder, ou que Ele não existe. E assim vivemos num mundo sem um Criador, tudo veio por acaso. Outra ideia para explicar o sofrimento é que tudo tem consequência direta dos nossos pecados ou dos pecados dos nossos pais, na crença da reencarnação. É isto que se acredita, ou seja, é o karma que alguém precisa enfrentar para se purificar. Mas Jesus acaba com estas ideias e crenças diabólicas e aponta para a verdade. O sofrimento humano tem o objetivo de revelar o poder de Deus. Em que sentido? Ora, nós sabemos o motivo do sofrimento humano. Nós sabemos a razão deste coronavírus. É a realidade do pecado em que vive a humanidade, desde aquele momento descrito em Gênesis. E esta é a pior pandemia, este vírus maldito que todos carregam e que causa a morte física e todo o sofrimento. E pior, que causa a morte espiritual e eterna. Seria o nosso fim se não fosse a grande e maravilhosa notícia da salvação através de Cristo Jesus. Aliás, se o mundo todo hoje corre atrás de uma vacina e de um remédio específico contra este vírus, então bem oportuna esta comparação. E que precisa ser lembrada por nós cristãos constantemente, com grande alegria e consideração. É isso que o texto da epístola deste fim de semana nos conclama, na carta de Paulo aos Efésios: vivam como pessoas que pertencem à luz. O apóstolo compara a descrença com a escuridão e a fé com a luz. Hoje a Bíblia poderia comparar a descrença com alguém contaminado com o coronavírus e a fé com alguém curado da contaminação do coronavírus. Paulo então diria: não vivam como se vocês estivessem contaminados, vocês agora estão curados. Este sempre será o grande perigo que todos nós cristãos enfrentamos, viver como as pessoas descrentes vivem. Agora, por exemplo, neste momento de tanta incerteza, medo e falsas crenças, nós cristãos temos a grande missão de ser uma luz no meio desta escuridão que a humanidade está vivendo sob o medo da pandemia. Claro, o medo também está no nosso coração, mas existe uma diferença entre o nosso medo e o medo de uma pessoa que não confia no amor e no poder de Deus. Nosso medo faz com que sigamos o exemplo de Davi, que em certo momento entre a vida e a morte, escondido dentro de uma caverna, isolado, como boa parte da humanidade está isolada nesta quarentena contra o vírus, Davi se ajoelhou diante de Deus e fez a oração que está nesse Salmo 142. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo o que eu desejo nesta vida. Estimados irmãos e irmãs, não é a primeira vez que a humanidade sofre uma pandemia ou uma calamidade de abrangência global. A novidade é que isto está acontecendo com nós. Outro pesadelo deste vírus é que ele está abalando toda a economia mundial e o mundo todo vai ficar mais pobre. Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Existe incerteza, pavor e aflição. No meio desta pandemia, da incerteza e do pavor, estamos vivendo a quaresma, a quarentena da igreja, período para impedir o contágio da agitação e preparar-se com mais intensidade aos reais e benéficos festejos da Páscoa. Mas agora surge esta quarentena no mundo, gente presa dentro de casa, lugares públicos fechados,
empresas em recesso, transporte público limitado, enfim, muita gente sem poder ir e vir. É a quaresma imposta por essa coroa na cabeça de um vírus. Creio que é Deus dizendo para a humanidade que tudo neste mundo tem o seu tempo, tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar. Eclesiastes 3:5. E se este é o tempo para deixar de abraçar, então é o convite de Deus para o seu grito lá do céu, dizendo nas palavras de Jesus, conforme o evangelho deste domingo: precisamos trabalhar enquanto é dia, pois está chegando a noite, quando ninguém mais pode trabalhar. João 9:4. Hoje no mundo, muita gente não pode mais trabalhar. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está se referindo ao trabalho da salvação. Quando Cristo um dia voltar, este trabalho não mais existirá. Por isso, a conclamação de Jesus: precisamos trabalhar enquanto é dia. E Ele te convida para fazer parte desta obra. Portanto, este é o momento oportuno de mostrar nossa fé em Jesus no meio de tanto medo e incertezas. E se a nossa fé também está sendo abalada, se estamos com medo do futuro e do sofrimento, então juntemos nossas vozes ao pedido de Davi, nesse Salmo 142. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Se Deus permitir, logo estaremos outra vez reunidos aqui nesta igreja, todos juntos, sem medo e nos abraçando. Confie no Senhor Jesus, Ele está do seu lado. Amém. Em nossa liturgia do culto luterano, temos também orações específicas para certos momentos de nossa vida, e Deus sempre nos conclama para buscarmos a presença dEle em oração. E aqui, em tempos de angústia e adversidade, a primeira oração é em tempo de epidemia. Queremos nos colocar humildemente perante Deus e fazer essa oração que está em nosso livro litúrgico. Vamos nos chegar perante Deus e orar. Santo e todo-poderoso Deus, fizeste a promessa de que nenhum mal nos sobreviria, nem praga alguma chegaria à nossa casa. Atende, pois, o brado de socorro que enviamos aos céus, em favor das dezenas de pessoas que estão sofrendo e morrendo de epidemia. Abençoa os recursos empregados para impedir o alastramento deste mal. Fortalece os que se esforçam por curar e consolar os doentes. Auxilia os que sofrem e restaura os abatidos, e aos que recuperam a saúde, concede a graça salvadora e o consolo celestial que procedem de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Receba uma bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.